Nessa página aqui, nós vamos ver aí a unidade da intensidade da corrente elétrica é chamada de ampere, ou simplesmente A. Nome atribuído à homenagem ao francês André-Marie Ampère. Acho que é esse mesmo que fala? Então, é homenagem a ele, tá? Aí a gente usa sempre os amperes, né? Para que você tenha uma ideia do significado dessa unidade, vamos ver os tipos de correntes elétricas e seus efeitos. Tá, Voano? Achei isso aqui muito interessante. Muito, muito, muito estranho, hilário, como se diz vocês, né? Ó, uma corrente elétrica com 0,001 ampere. Qual que é o efeito dele? É a menor intensidade da corrente que o corpo consegue perceber. Então, pode ter corrente que o corpo não percebe. Mas quando eu tenho 0,001, é a menor intensidade que o meu corpo pode perceber. Ok. A intensidade 0,1 a 0,7 corresponde aos valores médios dos choques domésticos. Aquele choquinho, tipo aquele choquinho que você sente e tira rapidinho, né? Que não dá muito problema. Então, é de 0,1 a 0,7. Agora, olha isso. 30 a 60 vai corresponder a um chuveiro elétrico. A intensidade corrente de um chuveiro elétrico. Então, já aumentou bem aqui. Então, já é um choque assim, né? Maior. 100 amperes, corrente que circula o motor de arranque de um automóvel no momento da partida. Na hora que você dá aquela partida, aquela corrente corresponde a 100 amperes. E 100 mil a 1 milhão, corrente típica de um raio. Por isso que um raio mata na hora. Mata um animal, mata uma pessoa, se cair sobre ela, né? Então, aí o organismo não suporta mesmo, tá certo? O que o organismo suporta está entre aqui, mesmo do chuveiro elétrico, né? O organismo pode suportar, mas acima disso já é feito para o organismo, tá? Muitos de nós tomamos esses choquinhos rápidos, né? Que a gente tem aí, encostar numa tomada, encostar num material de metal, alguma coisa assim, né? Mas aqueles choques que levam à morte, aqueles choques que levam a problemas maiores, então ele tem essas intensidades maiores aqui, tá? Isso vai depender. Quantas vezes a gente vê as pessoas comentar que, por exemplo, deu uma chuva lá na fazenda e matou 4 vacas. As vacas estavam perto da cerca, caiu um raio e matou as vacas, né? Então, aquela descarga, pensa para vocês verem, 100 mil é muita coisa. Se o organismo consegue perceber o mínimo 0,001, você imagina um de 100 mil. Até 1 milhão, eu fiquei... Quando eu estava olhando isso aqui, eu fiquei imaginando o que seria 1 milhão de corrente elétrica. Energia, sim, né? Que eu não consigo imaginar o tamanho disso. É muita coisa. Então, isso aí mata mesmo, né? Pessoas encostadas em... Hoje quase não tem muito isso, mas quando começou a chegar energia elétrica nas fazendas, né? Quantos casos eu vi contar que a pessoa, por exemplo, estava na roça, choveu, molhou, chegou em casa molhada, encostou perto de uma tomada, caiu um raio e matou, né? Então, assim, é realmente sério essa situação aqui, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, por isso que raio é sério, a gente não brinca com ele, tá? Agora vamos falar de uma outra coisa chamada resistência elétrica, tá? Resistência elétrica. Pega aí na página 52, onde nós estamos. Quando há uma fonte de tensão e um circuito fechado, é estabelecido
Cadê? É estabelecido uma corrente elétrica. Nós já sabemos disso. Eu tenho uma fonte de tensão, tomada. O circuito fechado, eu acionei aquilo ali. Ali vai trazer, então, uma corrente elétrica, tá? Para cada circuito, a intensidade da corrente estabelecida é diferente. Porque cada aparelho conduz a corrente elétrica de uma forma, tá? Eu tenho aparelhos similares, mas, de um modo geral, cada aparelho tem a sua forma, a sua corrente elétrica de uma forma diferente, tá? Isso acontece por quê? Vamos ver por que isso acontece. Todo corpo oferece resistência à passagem de uma corrente elétrica através dele. Olha que interessante. Mesmo eu ligando na tomada, mesmo sabendo que vai passar uma corrente elétrica da tomada para o aparelho consegue resistir àquela corrente elétrica. Então, por isso, oitavo ano, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que seria um isolante de corrente elétrica? Que material que eu uso para isolar uma corrente elétrica? Tem coisas que aceleram a passagem da corrente elétrica. E tem alguns objetos que isolam, dificultam essa passagem da corrente elétrica. Quem é que já ouviu em casa falar de um material que é isolante da corrente elétrica? Quer ver? Vou ajudar vocês. Está chovendo muito, relampeando demais, e você está andando descalço para lá e para cá. Aí alguém fala assim para você: nossa, não fica descalço, não, calça o chinelo. Por que o chinelo? Porque o material do chinelo não atrai raio? Ou diminui o raio? Não O sei. material do chinelo, a borracha, é um isolante térmico. Por exemplo, você está por exemplo, lá na fazenda, no meio do campo lá. Aí começou a chover, e raio, relâmpago, que é coisa horrorosa. Alguém fala assim, e você vai e esconde debaixo de uma árvore. Alguém fala para você, não, não fica debaixo da árvore, não, entra dentro do carro. Porque quando eu entro dentro do carro, eu tenho mais chance de isolar dos raios do que debaixo da árvore. Porque o carro tem pneu. E tem borracha, tem o pneu, muito bem. Então, a borracha, ela é um isolante. Significa que na borracha, a resistência para a passagem da corrente elétrica é muito grande. Então, ela passa bem devagarzinho. A madeira também, tá? Aí você fala assim, mas então por que a árvore? Só que acontece que tem outros processos ali na árvore. Mas a madeira, quando você coloca uma tábua de madeira, né? Você coloca as pilhas, você faz uma corrente elétrica ali, né? Então, isso ajuda a isolar um pouco a corrente elétrica, tá? Vamos chegar lá então. Ó, essa resistência pode ser muito pequena, com um pequeno fio metálico. Assim, possibilita um fluxo de muitas cargas através do fio. Por isso que nós usamos na nossa casa fios para conduzir eletricidade, levar de um lugar para o outro até o aparelho, né, que nós queremos usar. Porque aquele fio tem menor resistência à corrente elétrica. E mesmo assim tem resistência. Por isso que você liga, alguns demoram uns segundinhos, outros demoram uns minutinhos, até a corrente começar a passar, vencer a resistência e chegar lá, tá? Mas a resistência dele é muito pequena. Ou pode ser muito grande, como a borracha, né? Que encapa o fio de energia. Por isso que os fios têm que ser encapados. Quando eu tenho um fio desencapado, eu corro sério risco de ter um acidente, de ter um choque. Vocês podem observar que na nossa casa, se você desencapar um fio, cortar a borrachinha ali,
você vai ver que lá dentro tem uma porção de fios bem pequenininhos de cobre. Aqueles fios são grandes condutores de corrente elétrica e são isolados por uma borracha para não ter perigo dessa corrente espalhar e provocar circuito, provocar problemas mais sérios. Todos eles são encapados. Os fios que ficam desencapados correm grave risco de provocar um acidente dentro de casa, tá? Ó, então a borracha, né, encapa ele. Aí isola a corrente elétrica, assim que a gente fala, né? Que vai impossibilitar o fluxo de carga através dela, tá? A grandeza que mede a resistência oferecida por um corpo a uma passagem de corrente elétrica é chamada de resistência elétrica, né? Então, aquela grandeza que vai impedir a passagem da corrente elétrica, que vai oferecer resistência ali, eu chamo de resistência elétrica. Tem materiais que têm muita resistência, aí praticamente não passa corrente elétrica. Tem materiais que têm pouca resistência, é o que eu uso para passar a corrente elétrica. Ninguém vai fazer fios só de borracha. Eu faço fio de metal. E o metal mais usado, mais prático, é o cobre, que conduz energia, né? O alumínio conduz, o ferro conduz, mas o cobre ele é mais fácil de trabalhar, formar fiozinhos dele, tá? A resistência elétrica é medida em ohms, também em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. É representada pela letra grega ômega. Estranho complicado, né? Mas é assim, tá? Então, vamos lá aqui agora. Ó, o que eu falei para vocês, ó. A gente tem a borracha isolando. E lá dentro, uma porção de fiozinhos. Como eles são fininhos, né? São pouco resistentes, eu coloco vários aqui para passar o quê? Muita corrente de uma vez. A resistência elétrica está relacionada com materiais que são chamados de condutores elétricos e isolantes. Eu tenho que conduz, eu tenho que isola. Condutores de eletricidade permite a passagem de cargas elétricas porque possuem elétrons livres que podem ser colocados em fluxo, em corrente elétrica, tá? E aí nós temos os metais, como o cobre, o alumínio, a prata, então são condutores de eletricidade, tá? Por isso que eles falam, né, as pessoas mais antigas, quando está chovendo, relampeando, não ficar perto de onde tem muitos esses metais, não ficar com faca na mão, não ficar perto de tomadas, perto de trincos de porta que tem muito metal, muito alumínio, né? Porque atrai essa corrente elétrica. Os fios utilizados em redes elétricas são desses materiais, geralmente o cobre, que ele é bem maleável, né? E conduz bem energia, fácil de estar trabalhando com ele, tá? Por outro lado, nós temos os isolantes, que são materiais que não conduzem bem, viu? Bem a corrente elétrica. Tem resistência, conduz o mínimo. Vocês viram aqui, ó, que o mínimo que o nosso corpo percebe, 0,001. Então, nesses materiais, é menos do que isso aqui ainda, tá? Menos do que isso. Essa transmissão da corrente elétrica, né? Aí a gente tem a borracha, o plástico, a madeira, tá? Então, a diferença da árvore lá com a madeira é porque a árvore tem líquido que circula nela, né? Então, ela tem grupos ativos ali naquela árvore que não isola tanto. E pode chamar por causa da água, né? Que atrai o raio também, que está na árvore. Agora, a madeira já é uma parte morta, é diferente, tá? Quando eu falo madeira, é madeira da cadeira, por exemplo, da tábua, viu? Não da árvore que está viva lá, né? Com muitas coisas circulando ali. Observe que os fios da rede elétrica são encapados com plástico, que é importante para evitar que as pessoas que manipulam esses fios tomem choque. Oitavo ano, vai grifando que eu estou colocando aqui para vocês, tá?
Agora vamos lá. Portanto, a resistência elétrica se refere à dificuldade que um condutor oferece para a passagem de uma corrente elétrica. Por isso é chamado de resistência. A dificuldade que o condutor oferece para passar a corrente elétrica. Quanto maior a dificuldade, maior a resistência. Quanto menor a dificuldade, menor a resistência. Agora, existem 3 fatores que vão influenciar nessa resistência. Primeiro, o tipo do material. Acabei de falar, né? Então, o tipo de material é um fator que vai influenciar para maior ou menor passagem, tá? Então, há materiais que oferecem muita resistência à passagem e outros oferecem menos. Então, vamos lá. Propriedade de cada material é chamado de resistência elétrica. Resistividade, desculpa, elétrica. O cobre é um bom condutor, porque ele tem baixa resistência, tá? Então, ele resiste pouco, por isso ele é usado com os fios. O chumbo, apesar de ser um condutor elétrico, ele já tem uma maior resistência da passagem do que o cobre. Então, por isso, usa-se o fio de cobre. O comprimento também é outro fator que vai influenciar. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica, lógico, né? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, mais difícil é para passar essa passagem elétrica. E a espessura também. Quanto maior a espessura do objeto, menor a resistência dele, tá? Então, aqui nós temos esse assunto sobre a resistência elétrica. E aqui, ó, ele fala, será que a classificação dos materiais em condutores isolantes é absoluta? Eu classificar o material como condutor e como isolante, ele é absoluto? Será, por exemplo, que em qualquer situação, isso que eu falei para vocês agora, a madeira vai atuar como isolante? A resposta é não. Tem locais que ela vai atuar como isolante, tem locais que ela vai atuar, né, como permitir a passagem da corrente elétrica, não isolante. A classificação dos materiais em condutores, permitir a passagem isolante, não é absoluta. Isso significa que determinados condutores, em determinadas situações, ele é isolante, em outras ele não é isolante. A árvore, lá no meio do campo, não é isolante. Mas se eu cortar um tronco dela e levar, ele pode ser um isolante. Deu para entender? Aqui ele pergunta, né? Eu falei da árvore, né? Que é um tipo desse material. Certinho? Tá bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu vou aqui, nós vamos parar para fazer. Tá. Eu vou até aqui agora. A lei de Ohm. Como vimos, a resistência elétrica é aquilo que limita a corrente elétrica através de um corpo. Isso é a resistência. Eu vou limitar a passagem da corrente elétrica através de um corpo. Nesse sentido, quanto maior o valor da resistência de um aparelho, maior deve ser a tensão elétrica aplicada sobre ele. Lógico, se um aparelho tem uma resistência maior, então significa que eu preciso de mais energia elétrica ali para passar naquele aparelho, porque ele está barrando, ele está resistindo, né? Se ele tem uma resistência menor, eu posso injetar menor quantidade de corrente elétrica, porque não vai resistir muito, tá? Então, maior deve ser a tensão da energia elétrica aplicada para que seja produzida uma corrente elétrica de 1 ampere, ou 1 ampere, tá? Esse cientista, Georg Simon Ohm, observou experimentalmente que para alguns materiais, a corrente elétrica através de um corpo é diretamente proporcional à tensão entre as extremidades. Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. Isso significa dizer que, se você aumentar a tensão elétrica aplicada em um determinado condutor,
a intensidade da corrente elétrica vai aumentar. Da mesma forma, a intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência, ao contrário. Quanto maior a resistência, menor tem que ser a corrente elétrica, tá? Porque senão não vai passar. Em relação à tensão e intensidade da corrente elétrica, é conhecida como lei de Ohm. Matematicamente, a resistência elétrica pode ser feita assim. Resistência elétrica, né? Que é igual a tensão elétrica dividido pela a intensidade, tá? Então, praticamente é isso. A lei de Ohm se aplica na vida cotidiana quando ligamos um aparelho na rede elétrica, mas antes verificamos a tensão de ambos. 120, 127. 220, como que é, tá? Que vai atravessar, né? Então, nós não podemos deixar. Esses valores da intensidade da corrente, da tensão elétrica, são muito mais altos que o aparelho suporta. Se não houver qualquer instrumento de proteção, o aparelho vai queimar, tá? Então, tanto aqui os 127 quanto os 220, né? É a corrente. 220 é um valor muito alto, então ele precisa de uma proteção. Por outro lado, acontece os chuveiros elétricos serem feitos para funcionar em 220. Por engano, ser ligado em 127, nesse caso a tensão é menor do que o chuveiro, então ele não vai funcionar direito, tá? Ele não vai esquentar. Não chega a queimar, mas também não funciona. Se eu quero chuveiro para esquentar água, então eu preciso de muita tensão, muita corrente elétrica. Então, normalmente, a gente usa o 220. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Então, agora, eu vou parar um pouquinho e eu quero que vocês façam, para a gente corrigir agora, vocês vão fazer a atividade da página 51, duas atividades simples. Ó, eu quero essa da 52, número 8, e 51, número 7. Então, vocês vão fazer atividades 7 e 8, páginas 51 e 52. Eu vou dar 10 minutinhos para isso, tá? Então, eu vou ficar aguardando vocês aqui, nesses 10 minutinhos, para a gente poder, então, fazer atividade e a gente corrigir. Vou deixar vocês pensar um pouquinho, analisar, tá? Para não deixar os assuntos ir acumulando muito, a gente vai fazendo essa atividade sim, ok? Questão 7. Se você ligar um chuveiro elétrico residencial em uma bateria de 9 volts, perceberá que ele terá um aquecimento muito discreto, ou seja, não será possível tomar banho quente com esse procedimento. Utilizando o conceito de tensão, explique o motivo de não ser possível usar a bateria citada para alimentar o chuveiro. Quem vai ler para nós por que não é possível usar uma bateria de 9 volts para esquentar a água e alimentar o chuveiro? Ninguém se candidata a comentar? Quem vai ler para nós? O que você fez? Ninguém quer? Ó, então vê se você fez isso. O chuveiro residencial precisa ser ligado no mínimo 127. Se ligar em 9, né, a pilha fornecerá menos energia aos elétrons do que é necessário para que ele produza aquecimento. Então, por isso, por possuírem muito menos energia do que é o necessário, então tá aqui, por possuir muito menos energia do que é o necessário,
os elétrons alimentados pela pilha não serão capazes de gerar o aquecimento, tá? Já que eu preciso de 127 ou 220, que é o ideal. Como eu estou só com 9, então, né? Os elétrons aí que são alimentados apenas com 9 volts não vai ser capaz de gerar o aquecimento da água. Ok? Vê se você colocou assim, corrija o seu. Corrija o seu. E a questão 28. Usando os valores mostrados na tabela 1, indique se a intensidade da corrente de 100 amperes pode ser suportada por um ser humano. Justifique a sua indicação. Quem é que vai ler para nós? Ninguém falou nada, então não está acompanhando. Gente, vocês estão fora, né? Porque